ela está no livro de Romanos, no capítulo 6. A palavra do Senhor, ela começa falando assim, ó: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou, acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Muito forte, né? Aqui, quando eu leio essa palavra, eu vejo a respeito da segunda chance que o Senhor dá para cada um de nós através do sacrifício do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa que chama ainda mais atenção, que ele fala a respeito de nós matarmos o nosso corpo. Ele até pergunta se é certo a gente continuar vivendo o pecado de forma a se aproveitar ali da graça. Quando a gente fala dessa questão de se aproveitar ali da graça, quer dizer o quê? Que eu vou lá, eu peco, porque afinal o Senhor vai me perdoar. Não tem problema eu ir lá, beber, que depois eu vou lá, chego na igreja, oro, peço desculpa para Deus, Deus vai me perdoar. E gente, não é assim que funcionam as coisas. Nós não podemos ser inconsequentes na fé. A gente não pode agir dessa forma. Eu já vi muitos casos de pessoas que muitas vezes estavam na igreja, estavam vivendo na fé, muitas vezes se tornaram e eram até cargos, mas chegou determinado momento que a pessoa virou a cabeça. Falou: quer saber? Eu vou ali no mundo para ver como que estão as coisas, como está funcionando lá as coisas, compartilhar um pouquinho ali com os meus amigos, e depois eu volto. Eu já sei para onde voltar mesmo. E gente, sabe qual que é o problema desse pensamento? Que bom que você sabe que você tem um lugar para voltar. O problema é que você não sabe se você vai voltar. O problema de a gente agir dessa forma inconsequente, o que é ser inconsequente? É você não medir se aquilo realmente vai acontecer ou não. Quando você é inconsequente, você não mede a consequência. Então, você na verdade não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Você não sabe se você vai conseguir chegar no momento que você vai conseguir voltar à igreja, recuperar tudo aquilo que você perdeu com o Senhor, recuperar a graça. Só que o problema está quando a gente brinca com isso. Por isso que o Senhor, Ele fala que nós temos que matar a nossa carne para que nós possamos viver a graça do Senhor, para que nós possamos viver ali a glória do Senhor, as experiências com Deus. Hoje nós trouxemos aqui o caixão, o pessoal até falou assim: nossa, esse caixão estava guardado, agora o pessoal não para de usar o caixão. Mas hoje é um propósito diferente. Hoje, esse caixão, nós estamos trazendo ele aqui para matar a sua carne. Hoje eu quero que vocês fiquem refletindo na seguinte frase: nós temos que matar a nossa carne para ela não nos matar. Se a gente não mata a nossa carne pecaminosa, a nossa carne que nos leva sempre a errar, a fraquejar, a voltar para o passado que um dia nos destruiu, o que vai acontecer? Ela vai nos trazer vida? Não, ela vai nos trazer morte. E por isso que é tão importante isso. E pensando nisso, né? Nessa passagem mesmo em Romanos, no versículo 23, Romanos 6, 23, tem uma passagem que muitos conhecem. Muitos, acho que já sabe, a pessoa já sabe até de cor. Que é: o salário do pecado é a morte.
salário do pecado é a morte. Tem que falar para fixar. Porque se você não fixar na sua cabeça, você vai esquecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai voltar a agir de forma inconsequente. Aqui mesmo, quando a gente pensa na questão da morte, hoje, quando saiu essa palavra, eu fiquei lembrando de uma situação que aconteceu comigo há um ano e pouquinho atrás, que infelizmente eu perdi a minha avó. Minha avó ela veio a falecer. E me veio à cabeça esse momento porque eu acompanhei a morte da minha avó. Eu estive no leito do hospital enquanto a minha avó morria. E sabe o que acontecia? Naquele período, né, que ela estava ali, uma hora consciente, outra hora já mais não. Enquanto passava esse processo, ali nós, né, da família, a gente ia pegando uma maquininha, trouxe até aqui, ó, vou pegar aqui, tá? Isso aqui se chama oxímetro. E a gente pegava essa maquininha e a gente ia verificando se minha avó ainda estava viva com esse aparelhinho. Por quê? Ele vai medindo a oxigenação no corpo, no sangue, perdão. O nosso sangue que corre, ele tem oxigênio. E quando aquilo lá vai ficando fraquinho, o que acontece? A pessoa ela está morrendo. A gente foi medindo isso até uma hora que o que aconteceu? A gente não conseguiu ver mais. Porque o sangue dela parou de correr nas áreas e aí a gente não conseguia medir mais. Falando assim, parece ser muito simples, né, gente? Mas só quem viveu já isso sabe o quão complicado é. Mas quando aconteceu da minha avó dar o último suspiro dela e ela morrer, primeira coisa que nós fizemos, né, após chorar, lamentar, foi chamar os enfermeiros. E os enfermeiros fizeram o quê? Foram lá fazer os exames, a checagem. Porque eles não podem pegar e falar assim: ah, realmente, ela está de olho fechado. Ó, não está saindo nenhum ar, morreu. E lá, colocar no caixão e enterrar. Não funciona assim. Eles realmente têm que saber se a pessoa está morta. Então eles vão lá, eles ouvem o coração, ouvem o pulmão, para verificar se ela realmente estava morta ou não. Para depois o médico dar aquele atestado de óbito. E o que é o atestado de óbito, gente? Para vocês entenderem. É a hora que aconteceu aquilo. Então, lá no momento, foi numa quinta-feira, tal dia, que agora foi em outubro, tal horário, foi umas 5 horas da tarde, e esse foi o horário que eles anotam ali, que eles atestam. E aí, pensando em tudo isso, eu fiquei pensando na nossa vida espiritual, quando eu estava lembrando de tudo isso. Porque, para a gente saber se o nosso corpo carnal, essa carne pecaminosa realmente faleceu, se ela realmente morreu, ela tem que ter perdido todos os sinais. Então eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento a refletir nesses sinais que podem estar, que você está vivendo. Por exemplo, hoje, se você parar para pensar, você ainda está dando ar para o pecado? Então você ainda, muitas vezes, respira o pecado na sua vida? Você, por exemplo, ainda permite que o seu coração, ele pulse para as coisas que te afastam de Deus? Você olha aquilo e aquilo te deixa aí com o coração, sabe, com vontade de fazer aquilo? Ou você ainda, os seus olhos, eles ainda brilham para as coisas que te afastam de Deus? Porque quando a pessoa, ela vem a falecer, os olhos dela ficam opacos. Então, seus olhos ainda, eles brilham para as coisas do mundo? Ou a sua temperatura? Quando a pessoa morre, o corpo dela fica gelado, fica frio. No caso, o seu corpo, ele está frio para o pecado, ou ele ainda está quente, fervoroso para as coisas do mal?
auxiliar de enfermagem, para demonstrar como se normalmente são feitos esses exames, né? Ela trouxe até os aparelhos hoje. E eu gostaria de chamar uma pessoa aqui para fazer parte desse experimento. Vem, Isabela, vem aqui comigo. Isabela, deixa eu pegar uma cadeira aqui para você sentar, né? Então, normalmente, como que funciona? Normalmente, os exames são feitos com a pessoa ou deitada ou sentada, né? A maior parte das vezes sentada, quando ela ainda pode, né, ficar sentada. E aí, normalmente, eles medem ali a temperatura, eles verificam a pressão. Vamos medir primeiro a temperatura. A temperatura, acho que todo mundo já tem uma noção, né? Como funciona? A temperatura chegou em 38 graus, já está com febre. Será que a Isabela está com febre para as coisas do mundo? Ou será que ela está com o corpo gelado? Eu acho que... Ou será que ela está com o corpo frio, gelado para as coisas do mundo? Tomara que esteja frio, né, gente? Porque se o corpo dela estiver frio, ela está morrendo para o mundo. Se o corpo estiver quente, ela está com o corpo dela carnal, com a carne pecaminosa dela, que faz ali o pecado, está ali fervorosa. Com febre, né, que a gente fala. Está aqui medindo. Outra coisa que eles veem também é a pressão. Me fala uma coisa, Isabela. Agora eu vou te pegar de surpresa. Você se sente pressionada a fazer as coisas do mundo? Pode responder no seu coração, vai. Ela está aqui. Responde mentira ou responde verdade? Pode responder no seu coração. Pode responder no seu coração. Às vezes se sente pressionado pelas coisas do mundo. Mas você deixa de agir essa pressão ou você combate essa pressão? Você combate a pressão? Ou você cede à pressão? Você age as coisas erradas ou você combate as coisas erradas? Então, gente, que ela falou baixinho. Ela falou que quando ela está longe de Deus, ela se sente pressionada a fazer sim as coisas ruins. E muitas vezes ela acaba fazendo. E, gente, quando eu falo assim coisas ruins, pecado, muita gente pensa em pecados assim, já no roubar, matar, se prostituir, beber. E, gente, muitas vezes a pressão que ela sente é de não falar um palavrão, que é um pecado, que é uma coisa errada. Às vezes é a mente dela, sabe? Querendo colar uma prova, né? Aí, ó. Querendo colar uma prova, entendeu? Fofocar sobre amigo. Gente, são coisas erradas. E todo dia nós estamos sujeitos a essa pressão. Só que a gente tem que aprender o quê? Tomar o remédio da pressão, que é o quê? Orar, jejuar, louvar o Senhor. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Combater a nossa carne, para que ela não venha viver. Também nós temos aqui o estetoscópio, que é para ouvir o coração dela. Coração, pulmão, né? Tudo. Como está viva. Então, normalmente funciona assim. Então, esses exames, eles normalmente são feitos, a gente vê normalmente, né, no médico, normalmente quando a gente vai, né, no hospital, mas isso também é feito para ser averiguado se aquela pessoa ainda tem vida. Então, hoje, eu quero até aproveitar agora, quando ela está fazendo a ensinação aqui, eu preciso de uma ajuda de um obreiro, que eu quero entregar aqui para vocês um papel e uma caneta. O que a gente vai colocar nesse papel agora? Nós vamos colocar aquilo, os sinais que podem ainda ver no seu corpo, que diga que a sua carne ainda está viva. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né, de adolescente, de eu sinto vontade de colar na prova, eu sinto vontade de falar um palavrão, eu sinto vontade de ficar com um amigo, uma amiga, isso é pecado. Eu tenho às vezes vontade de roubar, isso é um pecado. Eu sinto vontade de beber, eu tenho vontade de mentir, eu tenho um determinado tipo de vontade que você vai colocar. Se você já matou a carne, não tem
Mas assim, qualquer coisa, qualquer pensamento, porque tudo que o diabo precisa não é um ato extraordinário. A gente tem que lembrar que não existe pegadinho nem pecadão. Existe pecado, existe erro. Então, por mínimo que possa parecer, coloca aí aquilo que hoje te afasta do Senhor. Eu vou contar até uma história para vocês, que vocês conhecem, que é a história, por exemplo, de Davi. Davi, quando ele... Pode sentar, viu, Bela? Obrigada, viu, amor? Pode sentar, Belinha. Pode sentar também, Bela. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe. A história de Davi, por exemplo, como que foi que aconteceu? Davi, quando ele pegou ali com Batseba, ele foi lá do nada e falou assim: mulher, vai ser você. Não, não foi assim que aconteceu. Até Davi pecar ali com Batseba, primeiro de tudo ele viu aquela mulher e falou: que mulher linda, que mulher bonita. E os seus olhos desejaram aquela mulher. Só tinha um problema: aquela mulher, ela era casada, aquela mulher já era comprometida. Mas ele repreendeu o pensamento dele? Não. Ele deixou que ele continuasse vivo ali. E aquele pensamento aqui, ó, fez assim, ó, foi para o coração dele. No que aconteceu, isso é igual ao nosso corpo. A gente não tem ali o corpo correndo sangue, correndo tudo ali. É a mesma coisa, o pensamento ele correu para o coração dele. E aí ele já nem pensou mais. Ele falou assim: traz aquela mulher para mim. E aí ele pecou novamente, porque ele já tinha pecado no pensamento. E aí depois ele pecou novamente em ação. E aí a gente sabe que depois de tudo isso, que ele se relacionou com aquela mulher, que ele chegou a engravidar aquela mulher para pagar, né, tentar despistar toda aquela situação que ele fez. Ele matou o marido daquela mulher, levando ele à frente da batalha. Muita coisa aconteceu, mas resumidamente foi basicamente isso que aconteceu com a vida dele. E por isso que nós temos que nos analisar. Se analise nesse momento, porque muitas vezes você acaba não matando a sua carne. E aí sabe o que acontece quando você não mata a sua carne? Você mata o seu espírito. Quem já sentiu cheiro de carniça? Carniça, carne podre, gostoso, né, gente? Horrível. Quando um corpo ele está morto ali e ele começa a apodrecer, acontecer tudo aquilo, né? O corpo praticamente desmancha. Quando acontece isso, o cheiro é tão forte, que você sente a quilômetros de distância. E aí, quando eu fiquei pensando nesse cheiro ruim da nossa alma, eu lembrei do que eu até falei, eu normalmente falo isso toda a pregação antes de começar o culto, que é a respeito da oferta agradável ao Senhor. Na passagem, né, na palavra do Senhor, ele fala a respeito de que o Senhor recebe a oferta como um aroma suave, agradável. Você imagina o Senhor recebendo ali a sua alma com aquele cheiro podre, de carniça, aquela alma que está morta, que não sabe mais o que é viver. Você imagina isso? Agora, fora esse ponto, que já é drástico, eu também quero falar outra coisa hoje para vocês. Muitas vezes você está aqui na igreja, você está com a sua alma morta ainda, lutando para ressuscitar essa alma, ainda lutando contra os pecados que você cometia no passado. Só que aí sabe qual é o problema? O que o cheiro de podridão, de carniça atrai? Vocês sabem? Urubu. E aí fica aqueles urubus ao redor daquela carniça para devorar. E muitas vezes as pessoas que ficam ali, que você se enfia, sabe, nas casas das pessoas que não são de Deus, que te levam para pecar, aquelas pessoas são como urubus, ajudando a destruir mais ainda a sua alma. Pessoas que te levam para beber, que te levam para pecar, que te levam para fazer qualquer coisa que seja contra os ensinamentos do Senhor, que faça qualquer coisa que te leve a errar. Essas pessoas são urubus na sua vida.
gente tem que fazer o quê? Se afastar. A gente tem que lutar. Por mais que esses urubus tentem ir contra a nossa vida, a gente tem que se agarrar ao Senhor e pedir ajuda. Até se tratando disso, eu lembro uma vez que a pastora Ana, isso daí faz muitos anos, viu gente? Na época eu nem era convertida, eu estava muito longe de ser convertida. Muito longe mesmo. Foi uma das primeiras vezes que eu vim na igreja. E a pastora, ela pegou a respeito de um termômetro. Eu não sei se alguns obreiros vão lembrar aqui, mas era um termômetro que ela trouxe assim, era uma folha, parecia um termômetro que ela desenhou. E aí tinha no pico vida e no final era o quê? Morte. E ela falava a respeito disso, da gente verificar a temperatura da nossa fé, se a gente já estava com a fé morta ou se a gente estava com a nossa fé viva. Eu lembro que quando eu olhei para aquela pregação, eu vi aquilo ali, eu olhei assim e falei assim, eu estou morta. Na época eu nem lutava, mas eu lembro como se fosse hoje, que eu olhava para aquilo ali, eu já sabia onde era o meu lugar. Eu já sabia que eu estava na posição daquela pessoa que estava morta, que não tinha vida. Mas hoje, irmão, se você está se vendo nessa posição da pessoa que está naquele termômetro baixinho, morto, tendo a alma morta e a carne viva, toma a decisão hoje de mudar isso. Sabe por quê? Se a gente não matar a nossa carne pecaminosa, ela vai nos matar. Vou contar outra coisa que aconteceu quando a minha avó faleceu. Quando chegou o médico, né? Normalmente eles perguntam, você vai querer cremar? Você vai querer enterrar? Eu lembro que na hora, primeira coisa que falaram assim, né? Eles, no caso, infelizmente ainda não são cristãos, né? Mas eu oro que o Senhor venha mudar essa realidade. Mas eu lembro que a primeira coisa que falou assim, não pode, porque na nossa religião não pode cremar, tem que enterrar. E tudo bem, isso é certo, de verdade. Mas sabe o que eu fiquei lembrando? De quando a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus no final dos tempos. Quando Ele for abrir aqueles livros, ver a nossa alma, o que será que Ele vai ver? Será que Ele vai reconhecer cada um de nós? Ou será que você vai ser como estes que ficaram assim, não, mas eu orava ao Senhor, eu pregava, eu expulsava demônio. Sabe o que acontece, gente? Quando você é aquele que já fez tudo isso, mas no final se permitiu se enterrar, permitiu sua alma morrer, sabe o que Cristo vê? Cristo vê ali um corpo morto. Cristo, Ele não te identifica, não porque Ele está olhando a sua face, é porque Ele está vendo um corpo morto ali. Ele está vendo um corpo podre na frente dele. Ele não está vendo uma vida. Jesus reconhece os que são dele, porque Ele vê vida nos dele. Porque Ele sabe que Ele pagou um alto preço para trazer vida a cada um de nós. E por isso Ele reconhece cada um de nós. Outro detalhe, né, quando eu estava vendo essa questão dos urubus, que muitas vezes, né, a gente tem esse problema das pessoas ao nosso redor. Só que nós também temos que tomar cuidado para nós não sermos esse urubu. Por que eu falo de nós sermos urubu? Sermos aquele que afasta outra pessoa de Deus. O Senhor, nessa passagem mesmo em Romanos, quando vocês lerem em casa, tira esse tempo, vale muito a pena, alimenta a sua alma, faz ela ficar viva. Você vai ver que também nessa passagem fala a respeito disso, que o Senhor nos chamou para sermos vida e sermos instrumentos na mão dele. Agora, se você é um escravo do pecado, um escravo do diabo, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor? Não. Você vai ser como um urubu, que fica esperando o outro definhar junto com você. A gente já viu já aqui na obra, às vezes caindo diversas pessoas. O fulano caiu, o ciclano caiu junto. Mas não é porque os dois caíram junto, porque já estava acontecendo. Um já estava num processo que já não estava bem, o outro começou a não ficar bem também, o outro ajudou a melhorar? Não. Foi como o urubu que derrubou, trouxe ali a desgraça, veio trazer ali morte para eles. E sobre esse papel que eu pedi para vocês anotarem, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês colocarem aqui nesse caixão, porque a gente vai fazer um ato profético.
profético de que nós vamos estar matando a nossa carne, vamos estar matando isso que tem nos levado a agir no pecado. Amém, igreja? E voltando, para a passagem de Romanos, quando a gente fala, aqui ela fala assim, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Muitas pessoas focam muito nessa passagem, salário do pecado é a morte, salário do pecado é a morte. E de fato nós temos que aprender. Mas nós também não podemos esquecer da segunda parte. A segunda parte, igreja, é que tem esperança para você. Porque o Senhor, Ele, em dádiva pelas nossas vidas, por amor a todos nós, Ele morreu por cada um de nós. Então aqui, quando ela fala, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, em outras traduções ele fala dessa dádiva ser algo gratuito. Por que ele fala gratuito? Porque alguém já pagou por nós. Quando nós chegamos, quando nós nascemos nessa terra, nós já nascemos com uma sentença. Nós nascemos com a sentença já do pecado que foi cometido. Nós temos que lembrar que desde a época de Adão e Eva, desde o fruto proibido, ali uma sentença foi colocada sobre a humanidade. O Senhor tentou de várias formas redimir o povo, perdoar o povo, mas o povo aceitava continuar fazendo as coisas da forma certa? Não. Cada vez mais fazendo errado, pecando mais e mais e mais. Só que aí o Senhor tomou a providência. Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, não é de graça porque ninguém pagou, foi brinde. Não. É de graça porque alguém já pagou o preço. E foi o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou por cada um de nós, por amor de nós. Porque o Senhor Ele não nos criou para que nós viéssemos a morrer. Ele criou cada um de nós para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Ele, uma vida abundante, uma vida constante nos ensinamentos dEle. Por isso que é tão importante a gente aceitar esse chamado. Por isso que é tão importante a gente prosperar nas palavras do Senhor, seguir os caminhos dEle, para que nós possamos finalmente nos tornar como um aroma agradável ao Senhor. Então eu convido todos vocês hoje a estarem mudando de vida, tendo vida. Eu até quero aproveitar, na passagem também ele fala a respeito do batismo, que quando nós tomamos a decisão de nos batizar, ali nós estamos da mesma forma que Cristo morreu, nós estamos também morrendo para a nossa carne. Nós logo vamos ter outro batismo pela glória do Senhor. Isso engrandece meu coração, eu fico muito feliz. E é muito gratificante, é muito glorioso ver ali a pessoa matando a carne dela, matando o passado dela, para que ela possa viver uma vida nova. Sabe por quê? Viver uma escravidão com o diabo é totalmente diferente de ter uma vida como filho de Deus. E o Senhor Jesus, quando Ele veio aqui, através ensinando a respeito do batismo, quando Ele veio aqui, Ele encerrou o período de morte em que a lei era por Moisés. Ele mudou tudo isso para um tempo de dádiva, um tempo de graça. Então agarre isso com toda a sua força. Não se permita ser aquela pessoa que vive em vergonha. Muitas vezes, eu até estava lembrando um episódio que aconteceu na época que eu estava no mundo, que eu às vezes eu ia em algumas festas, eu ia em alguns eventos, e a pessoa às vezes ela bebia tanto, que ela colocava tudo para fora. Acordava no dia seguinte,
ela não lembrava que ela já tinha caído pelos cantos, que não conseguia nem ficar de pé, saía vomitando para todos os cantos. E eu estou dando aqui o exemplo do pecado da bebida. Mas isso daí na nossa vida funciona de todas as formas. Quando a gente pensa na questão de vergonha, a gente lembra já da bebida porque muitas pessoas já viram esse tipo de situação. Em um evento, por exemplo, que eu fui, mesmo sendo no mundo, eu fiquei na época escandalizada. Porque onde você andava naquelas ruas, tinha vômito, tinha pessoas ali largadas no chão, no meio da cidade de São Paulo. E você via aquilo, eu via aquilo, eu ficava, gente, uma pessoa tem coragem, né, de fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Uma das pessoas que estavam comigo, ela no dia tinha bebido muito. E ela tinha passado ali uma situação muito, muito vergonhosa. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? Quando ela acordou no dia seguinte, que ela estava totalmente sã do que ela tinha feito. E, gente, ela nem conhecia o Senhor. Ela olhou para mim e fez assim: Yasmin, o que eu fiz? Envergonhada. Agora, eu fico imaginando você que conhece os ensinamentos, você que conhece a palavra do Senhor. Se você fica com vergonha, imagina o Senhor olhando tudo isso, os olhos que Ele tem. Por isso que nós temos que aproveitar a misericórdia, a dádiva do Senhor de momento. Não ficar permitindo com que isso aconteça e aconteça e aconteça, até que algo mais trágico aconteça. Eu lembro quando eu estava tirando minha carteira de motorista, que uma das pessoas, ela estava novamente tirando a habilitação, sabe por quê? Ela tinha passado a noitada bebendo, e ali, quando ela saiu daquela balada, ele capotou o carro, pegou no outro carro e matou a família. A outra família do outro carro. E ali ele teve ainda muita sorte que ele não foi realmente preso. Ele foi ali detido, teve a carteira ali tirada, né? Que eles tiram a carteira da pessoa, ele teve que fazer novamente a carteira. Mas você imagina a família que ele destruiu. Você imagina a cabeça dele lembrando. Eu lembro dele contando essa situação. E você vê o quanto as nossas ações, elas têm que ser medidas. A gente tem que vigiar muito com o que a gente faz. Porque as consequências do que a nossa carne faz é muito sério. São consequências que elas não acontecem somente aqui na terra, mas é algo que vai muito além. Ela vai também para a eternidade, para a resposta da nossa eternidade. Qual é a sua decisão, meu irmão? Você vai hoje matar a sua carne? Eu vou repetir essa frase até vocês fixarem essa mensagem. Vocês vão matar a sua carne ou vão deixar com que a sua carne mate o seu espírito? O que você vai fazer hoje?